Olá, eu sou a Jéssica Rodrigues, você está na Carta Cigana. É um canal que a gente fala sobre anjos, cartomancia com baralho cigano e numerologia cabalística, que é o tema do vídeo de hoje. Na numerologia cabalística, o que eu quero trazer para vocês? Esse ano de 2025, um ano 9, representado pelo Eremita. O que ele quis nos ensinar? Vamos lá. Vamos começar do começo. O que é a numerologia cabalística? A numerologia cabalística, ela é uma mistura, digamos assim. Vou falar do meu modo, do modo que eu compreendo as coisas. Pode ser que se você pesquise, a teoria ela diga um pouco diferente, mas eu, como estudiosa e praticante, eu gosto de falar a minha interpretação, o meu modo, como eu vejo o mundo. Então, partimos do princípio que os números, eles têm uma simbologia, eles têm um significado, eles representam uma jornada. Na Cabala, nós temos a referência das 22 letras hebraicas e também nós temos referência dos 22 caminhos, né, da árvore da vida, os 22 caminhos que eles levam, eles fazem uma composição, eles também mostram uma jornada. E no tarô, nós temos os 22 arcanos maiores, que eles também representam uma jornada, né? Eles também representam arquétipos que mostram uma jornada que cada indivíduo passa ao longo da vida e muitas vezes mais de 2 até 3 vezes ao longo da sua vida, né? Então, é uma mistura disso, né? Da numerologia, da cabala e com o tarô. E eu vim hoje, né? Eu trabalho com isso, trabalho com numerologia cabalística e eu vim hoje pegar e falar pra vocês sobre o ano do Eremita, sobre o ano de 2025. Quais foram os aprendizados que ele nos trouxe para observar, nos trouxe como aprendizado maior. Claro, essa numerologia é uma força maior, né, digamos assim, é um arquétipo que nos regeu de forma maior. Existem a sua numerologia pessoal, do seu ano pessoal, né, que para cada um é diferente, a sua missão de vida, tudo faz parte. Aqui eu vou falar do Eremita, porque é um ano 9, né, 2025, é um ano universal que estamos regidos, então é um arquétipo maior, uma força maior que nos moveu, de certa forma, inconscientemente, no nosso inconsciente coletivo. Então a sua numerologia, o seu ano pessoal também tem uma força muito maior. Então, por que eu estou gravando de 2025, sendo que a gente está no final de 2025? Porque antes da gente entender como vai ser 2026, todas as potencialidades, né, tudo que pode acontecer, tudo que o arquétipo do ano que vem, da Roda da Fortuna, vai nos apresentar, que tal a gente aproveitar esses últimos 20 dias, né, 20, 21 dias, 22 dias desse ano de 2025, para a gente poder entender o que o Eremita nos trouxe a observar. O que eu ainda posso fazer, posso entender dessa minha jornada que talvez não tenha ficado claro ainda. E só um adendo, eu sempre tô olhando pra lá, porque ali, minha câmera, às vezes ela para de gravar do nada. E aí, olhando pra lá, eu consigo ver se continua gravando ou não. É isso, né? Inclusive, eu tô olhando agora pra ver se continua gravando. Tá gravando. Está gravando. Então, vamos lá. 2025, um ano 9, representado pelo arquétipo do Eremita. O Eremita é o sábio, né, na jornada do herói que vai do 1 ao 22, dos 22 arcanos maiores, o Eremita representa o sábio. E tá, Jéssica, então vamos por partes. Soubemos que é a numerologia cabalística. Vamos agora para a representação do 9 e do Eremita nas nossas vidas. O 9, no inconsciente coletivo, quando começou 2025, você deve ter ouvido muito falar assim, ou até a representação que tem o 9 na sua vida, né? Se você busca por essas coisas esotéricas, digamos assim, místicas, simbológicas, essa é a palavra, simbológicas. O ano 9, ele é muito assim de finalizações. Rompimentos, finalizações, tudo acaba, meu namoro vai acabar, meu casamento vai acabar, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de cidade, vai encerrar tudo, a amizade vai acabar. Pode ser que isso tenha acontecido, mas também pode ser que isso não tenha acontecido. O número 9, ele é um número coletivamente de finalização, de encerramentos de ciclo. Mas o que ele é também? Ele é uma finalização que se dá pela maturidade. Pouca gente
dá uma atenção para isso, que não é uma finalização abrupta, não é uma finalização que ocorre do nada, é uma finalização que ocorre após a maturidade, após uma finalização, um final de ciclo, mas que houve um aprendizado. O eremita, ele é um sábio, ele não é aquela pessoa imatura que faz tudo precocemente. Ele é uma pessoa madura, sábia, mais velha, que age a partir de uma sabedoria que muitas vezes pode ser que não seja de livros, pode ser que não seja aquela sabedoria teórica, mas é aquela sabedoria empírica, é aquela sabedoria da observação, é aquela sabedoria de acordo com os fatos, de acordo com a vivência, a experiência. É isso. Então, o que o 9 também é? Na jornada do herói, o 9 antecede o 10. O 10 é a roda da fortuna, né, do ano que vem. Mas o que mostra? O eremita carregando a sua lanterninha, né? E ele tá se iluminando o seu caminho, buscando a sua iluminação pessoal, né? Buscando saber quem ele é, né? O que tá aí e tudo mais. Para o ano que vem, para o 2026, essa iluminação, ela ser expandida, ela ser multiplicada, ela ser exponencialmente maior, entende? Então, assim, esse ano foi uma jornada muito introspectiva, para ano que vem ela poder expandir. O 9, ele também representa ciclos. Se a gente for pensar, 9 meses é um período da gestação. 9 é um número iniciático, né? Voltado para as práticas ocultistas, é um número iniciático. E na matemática, o 9 é um número que retorna para ele mesmo. Então, tudo multiplicado por 9, ao se somar de novo, ele retorna para o 9. Então, ele é o início, mas ele também é o fim. E por que isso é interessante? Porque foi um ano que você foi um ano que você desenvolveu a observação. Pode ser que você não é uma pessoa observadora, não era uma pessoa que se dava muito aos detalhes da vida, o que estava acontecendo ao seu redor. Só porque esse ano você se viu mais observador. Esse ano você se viu mais introspectivo. Esse ano você começou a observar ao seu redor o que estava acontecendo. E você foi vendo caos, né? Você foi vendo bagunças, você foi vendo coisas que você parou e perguntou, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô nesse lugar? Mas no primeiro momento, você pode ter observado, ter levado isso para o lado externo. Ter visto essa bagunça, ter visto essa desorientação, ter visto algo que você não gostou, mas você pegou e olhou para o externo e viu aquela bagunça, e viu aquela desorientação, viu aquilo que você não gostou. E a primeiro momento você pode ter culpado o outro. Você pode ter falado assim, nossa, mas olha essa bagunça, olha esse lugar. Só que a partir de um determinado momento, talvez se não tenha sido isso de imediato, você pegou e falou assim, mas peraí, o que me liga a isso? Qual que é a minha responsabilidade de estar nesse meio? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu escolhi isso? Você pegou e retornou pra si. Entendeu? Então, quando eu peguei e falei que o 9, ele remonta, ele é o início, né, do 9 multiplicado por todo número, ele é o início, mas ele também é o fim, porque a partir do momento que você olhou o externo e você viu que algo, e você não gostou do que você viu, você pegou e retornou pra si. Você pegou e entendeu e falou assim, mas qual que é a minha responsabilidade nisso? O que tá me trazendo aqui? Né? Foi um ano que você trouxe para si. Você viveu a introspecção. Viveu assim, algo mais forte te levou a observar os seus padrões, te levou a buscar a se escutar, a entender os seus contextos, a entender onde você está inserido no seu relacionamento, onde você está inserido no seu trabalho, onde você está inserido na sua família, qual imagem você está passando, você está gostando mesmo dessa imagem? Essa imagem, ela é o resultado do que eu venho vivendo aos 9. O que eu aprendi nesse ciclo de 9 anos? É essa imagem que eu estou passando, esse lugar que eu estou, esse estudo que eu estou fazendo, esse trabalho, esse ambiente, a imagem que a minha família tem de mim, a imagem, os meus ciclos de amizades, ela está correspondendo a tudo que eu aprendi, a toda a bagagem que eu adquiri nesses últimos 9 anos? São questões que você provavelmente deve ter se perguntado, percebido se perguntando, ou isso aconteceu de forma muito inconsciente, assim, sabe? Enfim, então o eremita,
ele chega na jornada do herói, que ele olha pra trás e ele entende o que ele viveu, né? Ele entende, então em tal ano eu estudei isso por conta disso. Em tal ano aconteceu isso, a mudança de trabalho. Tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, as minhas relações, todas as experiências que eu tive, elas me trouxeram até aqui, a essa sabedoria, a essa experiência. E isso, por mais que você não tenha gostado da experiência, por mais que tenha sido traumatizante, por mais que não tenha levado ao resultado que você desejava, você tá falando assim, cara, eu honro essa experiência. Eu honro isso porque ela me trouxe onde eu tô hoje. Ela me trouxe para essa sabedoria que eu adquiri, para essa sabedoria que eu estou tendo. E isso é válido, isso é digno, sabe? Isso é de valor, é precioso, porque corroborou para o seu crescimento, para a sua maturidade, para a sua sabedoria, principalmente para as decisões que você tomou durante esse ano, para a consciência que você chegou esse ano, entende? Então, é isso. 2025 também foi um ano que trouxe pra gente muita maturidade espiritual e tecnológica. Houve essas duas maturidades. Primeiro, a espiritual. Não necessariamente que você se tornou um ser iluminado, que você se iluminou, que você se espiritualizou e tudo mais. Mas foi um ano que de alguma forma você buscou a espiritualidade na sua vida. E o que é espiritualidade? Não só a questão, não é voltado, eu vejo, né? Minha percepção, tudo que eu estou falando aqui é minha percepção, minha vivência, minha experiência, meus estudos. A espiritualidade, ela não foi voltada para a religião, ela não foi voltada para um templo em si, mas você buscou ela no seu dia a dia, você buscou ela em você, você buscou ela muito na sua casa. O eremita, ele fala muito de um sábio que ele não tem templo, né, que ele considera a si o próprio templo. Então talvez tenha sido um ano que você aprendeu a se comunicar com o que você entende, né, de superior, de elevado, você aprendeu a se comunicar. Você buscou esse aprendizado. Você buscou essa conexão com algo maior. E também pode ter sido um ano que você se conectou mais com os animais e com a natureza. Que você começou a observar mais. Às vezes você era aquela pessoa que não era de sair, não ligava para parque, não ligava para viagens para natureza, para contatos externos, para o sol, essas coisas. Mas esse talvez tenha sido um ano que você começou a dar valor a isso, começou a perceber a importância disso, começou a perceber, parece que eu me sinto bem quando eu tô no sol um tempo, parece que eu sinto bem quando eu vou no parque, parece que eu sinto bem quando eu tenho plantas em casa, parece que eu me sinto bem no contato com a natureza, no contato com os animais. Parece que você observou a espiritualidade assim. Também pode ter sido um ano que você buscou mestres, que você buscou referências maiores, que você buscou templos, que você buscou respostas em pessoas que já chegaram no lugar que você chegou, que era referência no assunto voltado à espiritualidade, né, que estamos. Você buscou, mas talvez você tenha se frustrado. Talvez você tenha pensado assim, aquela pessoa, ela é um mestre, ela é uma referência naquilo, eu respeito. Mas ele não me trouxe o que eu queria. Ele não me iluminou. Ele me mostrou um caminho, mas ele não me levou à iluminação. Por quê? Porque você também pode ter percebido que esse caminho, que essa volta para casa, que essa busca a sua essência, que essa busca a sua iluminação, ela é solitária. Ela é interna. Ela é de você para você. O eremita, né, na cartinha, a representação dele, ele tá com uma bengala, com um capuz e com uma lanterna. Ele entendeu que ele é o senhor dele, que ele é o mestre dele. Que as pessoas, o mestre que você buscou, as pessoas que você buscou, as referências que você buscou, não estavam erradas. Elas se iluminaram, elas acharam o caminho delas, elas acharam aquilo que deu certo para elas. Mas aquilo que deu certo para elas, o caminho delas não é o seu. Entende? Então ela te mostrou algo, ela te apresentou visões, ela te apresentou o caminho dela, ela te apresentou as perspectivas, as experiências dela, compartilhou com você. Mas você talvez não tenha ficado tão satisfeito, e aí você percebeu que essa é uma busca interna e eterna. É uma busca de você para com você. E aí a outra parte tecnológica, que eu vejo assim, na minha percepção, na minha visão, né, como numeróloga, e na minha observação
do mundo em si, a maior que tivemos foi a tecnológica, principalmente em relação à nossa relação pessoal com a inteligência artificial. E aqui eu não falo de uma só, eu falo da inteligência artificial, da tecnologia de uma forma como um todo. Observe, pense bem como você tratou como você pensava sobre tecnologia, sobre inteligência artificial no começo do ano. E observe bem como a tecnologia, a inteligência artificial está na sua vida atualmente. Observe quando surgiu o boom, né, das tecnologias, tipo ChatGPT, Gemini e essas outras. Como você encarou essa mudança? Como você encarou essas tecnologias? A primeiro momento pode ter sido com repulsa, com receio. Às vezes, isso vai diminuir a minha capacidade de inteligência, minha capacidade de raciocinar. Imagina isso. É uma máquina, não tem sentimento, não sei o quê. Sim, de fato. Isso não são argumentos não válidos. Mas são argumentos que a partir do momento que você teve uma prova social, a partir do momento que você experimentou e viu o resultado, que viu formas de fazer isso dar certo, de ter isso na sua rotina, de uma forma que otimizou, você começou a utilizar, começou a aderir, você viu vantagem. Então você foi entrando na sua vida de pouquinho, você viu tantos benefícios, que você pega, hoje em dia é muito difícil você ter algo na sua vida que você não coloque inteligência artificial, que não tem inteligência artificial. Um exemplo disso é quando a gente vai fazer uma busca, né, no site de pesquisa e a gente pega e coloca lá. Normalmente, hoje em dia, você pode reparar que a gente não abre mais os sites. A gente pega aquele resuminho que a inteligência artificial fez e toma aquilo como verdade e seguimos, já saciamos o nosso conhecimento a partir daquilo. E isso é voltado para vários outros itens, vários outros itens. Então, a maior ruptura que eu vejo em 2029 foi sobre a nossa crença tecnológica a nível mundo, né? A nível Brasil. A nível mundo. E pessoal foi a nível espiritual. As nossas crenças espirituais, de alguma forma, elas mudaram. Aquilo que você tinha como certo na espiritualidade, na sua religião, no como você via essa conexão, ela foi mudada de alguma forma. Né? E a nível Brasil, ano 9, vamos observar, aqui eu trago uma reflexão para observar nos outros anos 9, porque se tratamos de uma jornada do herói, se passamos mais de uma vez, né, por essa jornada, por esse ano 9, vamos ver como que foi antes, os outros anos 9, os 2 últimos anos 9, o que eles nos trouxeram. Um ano foi o ano de 2016, foi o ano que teve o impeachment. E também foi um ano da nossa crise econômica, né, a nível Brasil. Então foi um ano que as nossas certezas políticas, as nossas certezas econômicas, as sombras, né, porque o eremita ele tem a lanterna iluminando. Então as sombras que tinham em relação ao governo, em relação à economia, em relação governo, né, economia, elas foram iluminadas, elas foram descobertas, elas foram tragas à tona aquilo para nós, né? Então, de alguma forma, em 2029, ou em 2016, a gente teve essa iluminação das nossas sombras econômicas, teve, né, isso. E o outro ano foi o ano de 2007. O ano de 2007 foi um ano que a gente descobriu que iria sediar a Copa, né, de 2014, se eu não me engano. E nós também sediamos os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Foi um ano que a gente percebeu, a gente saiu um pouco daquela síndrome do vira-lata, digamos assim, aquela síndrome de que somos, rejeitados, que não somos bons, aquilo que a gente sempre valorizava no exterior, a gente teve um gostinho de que somos capazes, nós brasileiros, né, somos capazes. Então, um ano, né, 2016, foi um ano que teve uma sombra muito forte para esse lado, né, econômico, financeiro, mas no ano de 2007 foi um ano que teve essa revelação, essa iluminação no nosso potencial, naquilo que tínhamos de bom, né? E em 2025, a gente teve essa iluminação no nosso lado espiritual e também no nosso lado tecnológico. Isso tudo para mostrar que um ano 9, ele tem finalizações. Só porque a gente também descobre que o novo, após o que se encerra, após o encerramento, o novo que surge, ele não é uma ameaça, ele faz parte de uma evolução, ele faz parte da nossa jornada, ele faz parte de algo maior, de um novo início,
né? De um novo momento, de um novo florescer na nossa jornada. Então o novo ele não é inimigo. O novo ele não é inimigo de encerramentos. Ele é um aliado, né? Então vamos lá. E aí vamos para a parte do... Outra parte que esse ano 9 nos trouxe foi o desgaste das nossas crenças coletivas. Foi um ano de rompimento de ilusões. Como assim? O ano 9, ele dissolve aquilo que está nos iludindo. É como se tiver... no autoconhecimento a gente usa o termo, né? O véu da ilusão. Então é como se alguns véus tivessem caído em relação ao coletivo. Em relação a crenças coletivas, ao que antes a gente achava... Sabe? Aquilo que a gente valorizava, às vezes romantizava, às vezes a gente via como certo. Esse ano, essas crenças, elas foram abatidas, digamos assim. Por exemplo, o confronto do externo com o interno. A gente parou de olhar tanto para fora. A gente parou de ter tantas referências externas e pegar elas como cegas. A gente normalmente tá vendo as referências e tá olhando, tá, mas isso na minha vida, isso na minha realidade, isso conforme eu sou, cabe? Faz sentido pra mim? Faz sentido dentro da minha jornada? Faz sentido dentro da minha experiência de vida? Você começou, às vezes, a ver influenciadores, a seguir pessoas mais reais, mais vida real, fugindo tanto dessa ilusão, sabe, do mundo perfeito, de coisas perfeitas. Teve talvez mais saturação das redes sociais, também nesse sentido de ficar tanto no online, ficar tanto no perfeito, ficar tanto no que é considerado ideal, padrão, perfeição, externo, externo, externo. Você começou a pensar assim, cara, mas como que eu tô me sentindo? Como que aquela pessoa se sentiu? O que aquilo me faz? O que aquilo traz aqui pra dentro, né? O que isso me mostra, sabe? Outra coisa, cansaço emocional. Foi um ano que a gente buscou estar mais introspectivo, né? Fomos forçadas a estar mais introspectivo, a não ter tanto barulho, a não... Teve isso, né, do externo voltar para o interno, mas a gente estava um pouco mais cansado dos barulhos, dos tem que acontece, sabe? Que éramos obrigados não era obrigado, né? Nós não somos obrigados a nada. Mas era aquilo que corria antes, sabe? Do perfeito, do workaholic, daquela pessoa que tem que trabalhar, que tem que ser produtiva, que tem que estar bonito, que tem que fazer isso pro outro, que tem que mostrar isso, que tem que ter esse carro, que tem que fazer isso, sabe? Foi um ano que a gente pegou e começou a falar assim, opa, peraí, isso faz sentido pra mim? Isso internamente é que é o que eu quero? É o meu momento pra isso? Isso realmente é uma referência? Isso realmente é o que eu gosto? Isso é realmente o que eu quero? Muitos debates entre o externo e o interno. Você via aquilo no externo, você via aquilo no outro, mas você voltava pra si pra se perguntar se aquilo fazia sentido, né? Foi um ano também de uma cobrança por autenticidade, né? É um resultado natural isso, você olhar para o externo e buscar ver se tem sentido com você, é uma busca pela autenticidade, é uma busca pelo que é real, pelo que vale mesmo. Foi um ano que os resultados, eles importavam, né? Os resultados do que quer que seja, eles importam. Mas tão quanto, né? Ou às vezes tão mais importante que o resultado, é o como isso aconteceu e como eu me senti, né? Como que foi esse processo, como que aquilo se deu, foi de uma forma legal, foi de uma forma saudável, foi de uma forma sustentável, e emocionalmente, como que aquela pessoa estava? O que aquela pessoa entregou emocionalmente e o que aquela pessoa entregou, talvez financeiramente, para aquele processo acontecer, e o resultado que teve, foi compatível? A gente foi colocando, né, tipo num triângulo, assim, para poder ver um compensou o outro, ou um foi desequilibrando o outro. Como que foi isso? Como que aconteceu? Né? Foi um ano que a gente não olhou tanto pro resultado, não olhou tanto pra beleza, não olhou tanto... A gente colocou na balança, né, o processo, a emoção e o resultado. Então vamos lá.
E foi também um ano de introspecção e isolamento. Foi um ano que, se você era aquela pessoa voltada muito pro externo, uma pessoa muito social, uma pessoa de muitas festas, eventos, de sair sempre, todo dia da semana, ou final de semana, passar o final de semana todo fora sempre, foi um ano que você foi deixando de fazer isso, foi deixando de ver sentido nisso. Porque os momentos com você importavam. Você estava buscando isso, você estava querendo ficar mais quieto, ficar mais em silêncio, ficar mais na sua casa, ficar mais introspectivo, buscando talvez mais retiros, ou buscando programas mais na natureza, buscando coisas mais você com você, que você tinha oportunidade, você talvez estava no externo, mas você também tinha oportunidade de se ouvir, tinha oportunidade de ver se era aquilo que eu queria mesmo, sabe? A sua validação interna, ela estava contando também. Pode ser que você fazia algo pro externo, para poder agradar, porque você precisava, mas teve um peso a sua vontade, o que aquilo te trazia, o resultado daquilo para você, como você se sentia naquele processo, teve um peso também, né? Foi um ano que você viu o eremita, né? Ele retira os excessos. Tá vendo? Na carta ele é sozinho. É ele com o cajado dele se sustentando, apoiando o seu caminho e se iluminando. E ainda com um capuz na cabeça para não olhar, sabe? O cavalo, quando a gente coloca o cabresto aqui, coloca o tampo aqui para ele não se distrair, só focar. É tipo eremita. Ele foi tirando as distrações, as ilusões, os véus, né? Então, ele foi um ano que as pessoas foram se afastando. Você viu a amizade se afastando e não teve aquele... Olha, eu vou deixar de falar com você. Isso, não teve aquela briga. Foi aquele, sabe? Aquele afastamento silencioso. Aquele afastamento discreto. Aquele afastamento natural, necessário. Foi isso. Foi acontecendo. Se você parar pra pensar, tinha pessoas que, às vezes, ano passado, ou até no começo do ano, vocês eram muito amigos, muito próximos, mas foram se distanciando. Foram indo para caminhos diferentes, momentos diferentes na vida. E tá tudo certo. Não é que, fulano afastou por isso, isso. Não, foi algo natural do processo, sabe? Tipo assim, separação do joio e do trigo. Tipo isso. Foi um ano que você sentiu necessidade, né, de se isolar, de ficar em silêncio, de estudar, de se observar. Foi um ano que você teve muito conhecimento empírico, um conhecimento da experiência da vida, um conhecimento a partir do que você viveu, a partir do que se apresentava para você. Né? Foi um ano também que você também pode ter buscado mais podcasts, mais ler, mais escutar audiobook, sabe? Buscando mais o que as pessoas estavam falando sobre a vida, buscando mais, talvez, terapias, coisas alternativas, que te mostravam um caminho para dentro, que te mostravam como você se sentia, que explicasse, né, o que você estava sentindo, o momento que você estava vivendo, coisas que para você representava quem você era. Foi um ano também disso. E algo muito, muito interessante que acontece nesse processo de se isolar, nesse processo introspectivo, é que você pode ter ficado mais criativo. Você pode ter recebido, né, ter tido mais soluções para suas situações, para o seu dia a dia, para sua casa, de acordo com o que você sabe. Às vezes você pensava assim, eu quero mudar essa parede, eu quero isso, eu quero aquilo. E foi te dando essa inspiração, foi te dando essa criatividade. Pode ter sido também um ano que você desenvolveu mais hobbies, que você começou a fazer coisas não porque aquilo te dava dinheiro, não porque aquilo te encaixava em algum lugar, não porque aquilo você queria algo em troca, você só queria se expressar, você só queria colocar pra fora o seu inconsciente, você só queria fazer algo que te distraísse, fazer algo que fosse expressivo, significativo pra você. Então pode ter sido um ano que você pintou, tipo as minhas pinturas, e você não pintou pra poder ser um artista, pra poder expor, pra poder fazer algo belo, incrível, um monumento, uma Mona Lisa. Não. Você começou a pintar só pra poder pintar, só pra poder se desenvolver, só pra poder se expressar, só pra poder fazer algo que desse sentido pra você, que te esvaziasse, que te mostrasse o seu lado artístico, o seu lado que tem dentro, que você queria se expressar. Foi um ano também que você pode ter percebido que você não pertencia mais a alguns lugares, ou todos os lugares. Você não pertencia mais àquele grupo de amigos, você não pertencia mais àquele trabalho, você não pertencia mais àquela cidade, você quis mudar de casa, você não pertencia, sabe? Parece que algumas coisas você foi perdendo o pertencimento.
E você foi saindo, você foi se retirando. Mas isso é algo muito silencioso, sabe? Não é algo barulhento. É algo silencioso, é algo que veio com calma, é algo que veio com prudência, é algo que veio pela sabedoria, é algo que veio pela maturidade. Esse ano foi um ano que você cresceu muito de consciência, de maturidade, de experiência, né? E isso tudo foi para poder você poder acessar a sua centelha divina, acessar quem você é, tirando todas essas camadas, todo o barulho externo para poder ver, peraí, quem eu sou? O que eu quero? Isso faz sentido? É isso realmente que sabe, me motiva? É isso que eu quero fazer? É isso que me empolga? É isso que me dá vida? É isso que me alegra? É isso que está alinhado com a minha alma? Alinhado com o que eu quero? Foi um ano que muitas dessas crenças, baseadas em coisas externas, você foi começando a se questionar para ver, peraí, isso daí faz sentido mesmo? Isso combina com o que eu quero? Isso faz sentido para mim? Muitas coisas perderam o sentido para você. E aí, por fim, na quinta parte, ainda tem mais um dos conselhos, mas a quinta parte é: internamente nós nos confrontamos e foram muitas mudanças a partir do que sentimos. Foi um ano de muito equilíbrio entre feminino e masculino. Porque por mais que o eremita, ele seja, né, o ermitão, seja uma figura masculina, ele tá trajado de forma feminina, né, com seu capuz, com seu adorno, com a sua capa, né, com a sua iluminação. De certa forma, ele é um balanço, ele é um equilíbrio entre o feminino e o masculino. Então foi um ano que você buscou, se você, né, é homem, você trabalhou muito, mas você também buscou olhar para si. Isso é uma coisa mais feminina, né? Um lado mais feminino. Você olhar para você ver o que faz sentido para você olhar para suas emoções. Você talvez deve ter começado uma terapia, alguma coisa em grupo e tudo mais, para poder olhar para si. E você, mulher, que era muito masculina assim que eu falo, né? Tipo, era muito voltada para trabalho, para estudo, para mostrar, para poder crescer, para poder conquistar, e isso, a luta, a caça e tal. Esse ano você pode ter falado assim: peraí, eu vou me nutrir, eu vou cuidar de mim. Então pode ter sido um ano que você buscou mais exercício, buscou mais coisas de beleza, buscou mais tratamento estético, buscou se cuidar mais, buscou se expressar mais, fazer trabalhos mais manuais, mais criativos, buscou também terapia, buscou se arrumar mais, emagreceu, fez uma atividade física, passeios ao ar livre. Foi ano que você pode ter viajado mais, estudado mais, mas não estudado para o seu trabalho em si, estudado para poder se entender, para poder se compreender, estudado, desenvolvido seus hobbies, né? Pode ter sido um ano assim. E foi um ano que a gente foi muito confrontado pelo que a gente sentia, pelas nossas inseguranças, pela nossa dependência emocional, pelos padrões repetitivos que a gente tinha, com os vínculos desgastados que a gente vinha tendo. Sabe aquelas situações que a gente empurrava com a barriga? Esse ano a gente falou assim: não, peraí, isso aqui tá fazendo sentido mesmo, essa relação? Eu tô querendo estar aqui mesmo, ela faz sentido pra minha vida, ou talvez a gente já cumpriu o que tinha que cumprir. Aquilo, sabe, que estava desgastado, que estava sendo empurrado, provavelmente foi finalizado, né? Porque o eremita, ele tá sozinho, no escuro, indo. Então aquilo que não fazia sentido foi deixando pelo caminho, foi se deixando talvez de forma natural. Talvez teve rompimentos que você não saiba dizer exatamente o porquê, só tipo assim, cara, não faz mais sentido isso, então eu vou seguir a minha vida, vou seguir a minha jornada. Enfim. E foi também um ano que a gente se questionou sobre os nossos padrões de escassez, com os nossos padrões de falta, de pouco. Sabe, no amor, parece que eu tô recebendo pouco. Parece que a minha relação com o amor próprio, né? A minha relação com o amor é muito pouco, eu mereço mais. Parece que o meu trabalho ainda me paga pouco, eu mereço mais. Parece que essa minha alimentação, ela não tá tão rica, né? Vou me alimentar melhor. Parece que esse corpo, eu não tô me cuidando bem, eu mereço um corpo mais saudável. Esses padrões, eles foram muito questionados. E aí, de forma final, né, dentro de tudo isso que a gente viveu, dentro de tudo isso que esse ano de introspecção, esse ano de sabedoria, de maturidade, de iluminação espiritual, nos trouxe, vamos a alguns conselhos, né, finais. Um principal aprendizado aqui é que os ciclos, eles se encerraram
pela maturidade. E a maturidade está em reconhecer que aquele ciclo cumpriu seu papel, que aquele trabalho cumpriu seu papel, que aquela relação cumpriu seu papel, que aquele estilo de roupa, aquele estilo de corte de cabelo, aquele estilo que eu me vestia, que eu falava, aquele estilo de fotos, aquele estilo de comida, aquilo cumpriu seu papel. Aquilo serviu para aquela Jéssica. Para essa Jéssica aqui, aquilo fez parte de mim, mas é tipo assim, é tipo aquela frase assim, aquilo que me trouxe até aqui não é aquilo que eu vai conseguir me levar adiante. Essa frase é tipo assim, a personificação, sabe, de 2025. É isso. Então assim, encerre, né, dicas, conselhos para esses últimos 20 dias, 20 e poucos dias. Encerre acordos internos vencidos que você tem. Às vezes, por orgulho, por ego, a gente fala assim, não, eu falei que eu ia fazer isso, eu falei que eu ia com isso até o fim, e eu vou continuar com isso até o fim. Mas dentro de você aquilo tá pesado, aquilo tá cansativo, aquilo tá exaustivo, aquilo tá, eu não aguento mais. Encerre. Seja fiel a você. Cara, eu reconheço, eu achava que isso dava pra ser pra sempre, eu achava que isso era... Mas eu percebo, eu tô exausta, isso tá me sugando, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. E aí você vai, né, ver se você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Limpe ressentimentos antigos, mágoas. Aquele fulano terminou comigo, fulano me traiu, aquele trabalho me demitiram, não sei o que, não sei o que. Você fica com aquelas mágoas carregando aquilo. E aquilo é um peso. Aquilo é um excesso. Aquilo não deixa ir pra frente, aquilo não deixa seguir. Perdoe para poder seguir. Livre-se desses ressentimentos. Aceite o que ficou para trás. Cumpriu um propósito. Fulano não me quis, aquele trabalho não deu certo, aquela viagem não deu certo, aquilo não aconteceu, e eu fico remoendo, gente, tudo cumpriu o propósito. O eremita, ele veio para te ensinar isso, tudo cumpriu um propósito maior, trouxe um ensinamento, fez parte da minha experiência, deixa aí, vai com Deus, mas não é aquele vai com Deus amargo, é aquele vai com Deus, nossa, que bênção. Como foi bom, né? Aprendi. Me trouxe aprendizado, me trouxe experiência, me trouxe sabedoria. Que bom. Perdoe. Livre-se do egoísmo. Livre-se do ego de eu quero, eu preciso, eu vou provar que eu sou melhor, eu vou provar que eu tava certo. Cara, o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Entendeu? É isso. Observe os seus padrões com honestidade, observe o que não te faz seguir, observe no seu ano, assim, aquilo que você viu que não aconteceu como você queria, por quê? Que padrão? O que não ter acontecido isso, o que isso quer me mostrar? O que isso quer me ensinar? Seja sincero com você. Seja sincero com o que você sente, seja sincero com o que você vive, seja sincero com onde você mora, no local que você está inserido, no trabalho que você está inserido, seja sincero. Neste momento, seja sincero, liberto de ego, de tem que. Olha tudo como é e observe. Veja o que isso quer te mostrar, veja o que isso diz sobre você, né? Deixa cair, deixa ficar, solta aquilo que você sabe que não dá pra levar adiante. Não dá pra 2026, um ano 10, um ano da roda da fortuna, um ano de movimento, de rapidez, de sobe e desce, de coisas novas. Isso não cabe lá. Algumas coisas que você sabe que, nossa, já deu o que tinha que dar, cumpriu o que tinha que cumprir, vou deixar, entendeu? Deixe ir. O ano 9, ele não destrói, ele liberta. O que você precisa se libertar ainda? O que você precisa deixar ir, né? Os fins que acontecem nesse ano, eles não são sobre tristeza, rancor, ódio, mágoa, inveja, nada disso. Eles são para crescimento, para evolução, para prosperar, para trazer a sabedoria, para poder te trazer a maturidade, para te trazer o crescimento, entende? E é isso. Se a essa altura do ano você ainda não entendeu muita coisa, você tá meio perdido, tá meio no limbo, talvez seja porque você tá buscando um caminho de uma forma racional, de uma forma assim, você tem que fazer isso, 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 isso. E olha, veja bem, o caminho para dentro, esse caminho da iluminação, da centelha, de ir de encontro à sua verdade, de encontro ao seu momento,
ele é um caminho que não tem outra pessoa nesse mundo que possa te dar a chave exata de como fazer. Não tem. Porque nós somos únicos, temos jornadas, apesar de, né, da numerologia cabalística falar isso, de sermos regidos, apesar, né, voltando, apesar disso, de sermos regidos pelo arquétipo, de passarmos pela vida de forma muitas vezes repetidas, simbólicas, termos padrões e tudo mais, ser uma jornada e tudo mais, é uma jornada muito individual, única, interna. Então, por mais que eu tenha aquele mestre, aquela referência que passou por algo muito similar, algo muito parecido, eu posso pegar a sabedoria que ele teve para poder fazer aquilo na vida dele, mas 100% na minha vida não vai caber. Eu vou chegar perto, eu vou chegar próximo, mas não vai caber. E aí essa é onde você vai desenvolver a sabedoria para poder fazer isso na sua vida, se iluminar, entende? É isso. Me diga se fez sentido pra você de alguma forma. Se você deseja saber o seu ano pessoal, né? O seu próximo ano pessoal, qual que vai ser, qual arquétipo vai te reger, como isso funciona, né? Os caminhos para funcionar de uma melhor forma, para você entender o que está te movendo de forma inconsciente, em qual jornada desse herói você vai estar, né? Se você deseja saber a sua missão de vida, tudo voltado para a numerologia cabalística, cartomancia, né? Caso você queira tirar a gente cartas com baralho cigano ou sobre anjo da guarda. O meu contato está na minha bio, também vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente. Se fez sentido pra você, eu gostaria de saber. E eu sempre sou grata por vocês estarem aqui, por você estar aqui. E é isso. Beijão!